Olá, um bom dia para você. É muito bom estar com você novamente. Vamos à nossa mensagem diária. Essa mensagem que nós estamos postando aqui todos os dias, de terça a sexta, vídeos curtos, em torno de 10 minutos, para você ter essa oportunidade de começar o dia já meditando na palavra de Deus e ser abençoado por esta atitude sua. Então, nós estamos meditando no livro de Provérbios, o livro da sabedoria. Nós já fizemos do capítulo 1 ao capítulo 4, já lemos, já comentamos, e depois do capítulo 4 eu dei uma pausa, porque eu queria postar para vocês 2 vídeos que estão ligados também à vida sábia e que estão ligados à nossa qualidade de vida. O primeiro vídeo que eu já postei foi Cristo e a qualidade de vida, e o segundo vídeo que eu postei logo após foi o exercício físico e o sono restaurador. Se você não tem este vídeo no seu celular, se você já deletou, vai em Vera Reflexões, espaço Reflexões, que ele está lá no YouTube, à sua disposição. Então hoje, nós ainda não vamos retomar o capítulo 5, porque eu quero dar para vocês um panorama geral do livro de Provérbios. Quando nós estamos estudando um livro, é muito bom nós procurarmos entender a estrutura do livro, os propósitos daquele livro, o autor que escreveu, que foi inspirado pelo Espírito Santo. Tudo isso nos ajuda também a ter uma compreensão maior da mensagem. Então, nós podemos começar dizendo que o principal autor deste livro foi Salomão. Não foi o único autor, mas foi o principal autor. Porque Salomão, quando ele foi entronizado como rei de Israel, a primeira coisa que ele pediu ao Senhor: eu não quero nada, Senhor, eu só quero a tua sabedoria para poder governar. Porque ele foi entronizado ainda muito jovem. E o Senhor atendeu ao pedido dele. Então, Salomão foi tido como o homem mais sábio daquela época. E por ele ser um homem tão sábio, ele recebia também visitas anualmente de outros sábios do Oriente que queriam conhecer a Salomão, que queriam aprender de Salomão, que queriam trocar experiências com o maior líder nacional daquela época. Salomão também foi tido como um pacificador. Ele unificou o reino de Israel. Ele foi tido como um grande pacificador, enquanto que seu pai, Davi, guerreou muito para manter este reino, mas o reino acabou ficando dividido. Mas Salomão também, com essa sabedoria divina que ele recebeu, ele conseguiu unificar o reino de Israel. Ele era tido e visto também como um grande administrador. Ele administrou muito bem o reinado dele. E também foi um bom conselheiro. Os casos que eram levados para Salomão decidir, ele decidia de uma forma muito sábia, porque ele buscava sempre a sabedoria divina. Então, ele foi tido como o sábio hebreu de todos os tempos. Podemos dizer que Salomão tinha uma extraordinária capacidade intelectual, mas essa extraordinária capacidade intelectual se devia ao fato dele estar sempre buscando essas instruções do Senhor, da sabedoria eterna. E a ele são atribuídos a autoria de 3.000 provérbios. Então, nós podemos ver que com essa relação que Salomão tinha com o Senhor, quando começou o seu reinado, essas instruções todas que nós vemos no livro de Provérbios, ela tem origem em Deus, que são sabedorias divinas. E essas instruções sempre tiveram o objetivo de revelar prudência aos imprudentes, de revelar conhecimento e bom senso aos jovens, e também de aumentar a inteligência dos sábios, porque quando nós nos aproximamos de Cristo, de Jesus, que é
a sabedoria personificada, nós nos tornamos mais inteligentes. Não duvide disso, experimente isso que eu estou te falando. Nós já vimos aqui do capítulo 1 ao capítulo 4, e uma expressão que nós vemos sempre repetida é essa expressão, filho meu. O que é que isso traduz para você? Essa expressão, filho meu, o que é que lhe passa? Essa expressão, filho meu, passa uma expressão carinhosa, uma expressão de querer cuidar do outro, de saber que aquele outro que está abaixo de vocês, sob a sua governança, necessita dos seus cuidados. Então, é uma expressão muito carinhosa, que é muito usada no livro de Provérbios. No capítulo 1 ao 4, nós já vimos ela sendo repetida várias vezes. E Salomão era um monarca que amava a Deus. Um monarca, um rei que amava a Deus. E essa expressão sempre passou para aqueles que ouviam uma expressão de amor, de paciência, com a intenção de conduzir os seus súditos, mais jovens e inexperientes, pelo caminho da paz, de instruir quanto à saúde, de instruir quanto à prosperidade eterna. Então, nós podemos associar também Salomão como uma figura de Cristo, como ele é considerado por alguns teólogos, por alguns aspectos da sua vida, alguns aspectos da forma como ele agiu, não durante toda a sua vida, que teve um momento que ele se desviou, mas até um determinado momento. Ele, como rei de Israel, ele é considerado uma figura de Cristo, porque Jesus também é o rei de Israel e ele também nos trata desta forma. Filho meu, ele nos trata com muito amor, com muita paciência, com muito carinho. Ele sempre está querendo nos instruir. Se nós o buscamos, se nós buscamos essa sabedoria do alto, nós sempre vamos receber as instruções desse rei de Israel, que é Jesus Cristo, e que estava ali sendo revelado através da figura de Salomão. Podemos dizer que o livro de Provérbios é uma obra eminentemente prática. Ela é uma obra para os dias de hoje, não só os dias de hoje, os dias de todo sempre. Os dias dos nossos filhos, os dias dos nossos netos, bisnetos e toda a geração que está por vir. Ela é uma obra para o nosso dia a dia, não é uma obra teológica. E o alicerce, a estrutura também do livro de Provérbios repousa sobre um princípio muito importante, que é o temor do Senhor. Quem tem o temor do Senhor no seu coração tem uma vida feliz, porque este temor do Senhor que está em nós, porque nós já estamos caminhando com Ele, já aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nosso guia, nosso Redentor. Ele vai nos mostrar sempre o caminho da retidão. Ele vai nos mostrar sempre o caminho que devemos seguir diante de uma dúvida, diante de uma situação. E Ele vai nos impedir, através dos nossos impulsos carnais, que nós podemos tender para o outro lado. Este temor do Senhor vai nos frear, vai impedir que nós saiamos deste caminho. Então, o livro de Provérbios repousa sobre esse princípio que é extremamente importante e necessário na vida de todo cristão. Ele revela também que o caminho da sabedoria é totalmente oposto a qualquer atitude arrogante, a qualquer atitude violenta ou qualquer atitude imoral. O livro de Provérbios é oposto ao arrogante, porque ele prega sempre a humildade. A humildade que conhecemos através de Cristo Jesus. Ele também faz uma crítica às esposas, se estão tendo um mau comportamento, se estão sendo muito implicantes.
Também aos maridos, aqueles que são insensíveis, preguiçosos, rabugentos. E ele destaca que o lar deve ser um lugar de amor, um lugar de respeito, um lugar de descanso. Quando você chega cansado das batalhas que você enfrentou lá fora para garantir a sobrevivência da sua casa, você precisa entrar no seu lar, na sua casa, e ter a sensação que você entrou ali num ambiente de descanso. Então é muito importante essa atmosfera espiritual que nós devemos construir no nosso lar. Um lar cheio de amor, um lar cheio de respeito para com os outros, um lar onde podemos descansar das lutas diárias e também um lugar de encorajamento, porque muitas vezes chegamos lá de fora, tão abatidos por muitas batalhas que tivemos que enfrentar. Precisamos ser encorajados pelo outro. Os filhos, às vezes, precisam ser encorajados pelos pais também. Os cônjuges encorajar um ao outro. Então, o lar deve ser um ambiente onde a atmosfera espiritual deve reinar a presença de Deus para nos dar todos esses benefícios de amor, de respeito, de descanso, de encorajamento. Esse livro também fala de uma forma muito expressa sobre a intriga e a difamação. E nós sabemos que nessa terra caótica que nós estamos hoje vivendo, isso não falta, é prato quase que diário, a intriga e a difamação. Também por conta da nossa natureza de pecado que ainda temos em nós, às vezes provocamos uma intriga, a nossa língua que nós não conseguimos dominar, que é uma arma poderosíssima. A difamação também, olhar para o outro, né, com um olhar crítico, difamando de alguma forma. Tudo isso é condenável neste livro. E é ressaltado como de grande importância o tempo e a comunicação. E este tempo que nós precisamos saber usar, devemos usar de uma forma saudável para com os nossos filhos, para com os nossos cônjuges, para com os nossos familiares e todos aqueles que estamos tendo contato e vivenciando em algum momento alguma situação. Use bem o seu tempo. Use o seu tempo de uma forma saudável. Não fique simplesmente preso a uma tela o dia inteiro, porque isso não é saudável, nem naturalmente falando e nem espiritualmente falando, porque você vai receber muita coisa ruim ali, que vai abalar você, que vai contaminar o seu espírito, que vai lhe abater a sua alma, que vai trazer até doença para o seu corpo. Então procure usar bem o tempo. Tem que ter o tempo da busca do Senhor, da meditação na palavra, do estudo da palavra, além do seu trabalho profissional, secular. Isso aí temos que ter para o sustento da nossa casa. Mas precisamos ter muito cuidado com o nosso tempo. E esse livro chama atenção também para isso. E chama atenção também para a comunicação. Agora, com esse uso excessivo do celular, às vezes nós não temos nem nos comunicado com aqueles que estão ao nosso lado, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, porque estamos sempre diante da TV vendo as notícias de guerra, estamos sempre diante do celular, conversando com o celular, conversando com um estranho que nós nem sabemos quem é, através das redes sociais. Então, esse livro alerta para a comunicação, que deve servir para a edificação saudável e integral dos filhos. Também chama atenção para a disciplina, para o ensino, para a correção, para a repreensão, para que possamos construir uma boa educação e formação para os nossos filhos e para também todos que habitam naquela casa, porque às vezes os adultos também precisam dessa disciplina, desta correção. Então você veja quantas coisas do nosso dia a dia esse livro nos traz. Também nos incentiva ao trabalho honesto, ao trabalho dedicado, repudia o preguiçoso e o aproveitador.
Fala também das riquezas lícitas, essa riqueza que está associada à retidão, que está associada à justiça e ao esforço de cada um. E chama atenção para a questão da miséria, e diz que a miséria é fruto da iniquidade, é fruto do pecado. Eu conheço pessoas pobres que já trabalharam para mim, mas por terem a vida reta, por terem o temor do Senhor em seus corações, tinham a vida digna, não viviam na miséria e tinham até casa própria. Então a miséria é fruto da iniquidade e da falta do temor do Senhor, que a falta do temor do Senhor nos leva a cometer loucuras. Fala das riquezas perversas também, que nós estamos vendo aí, quantos enriquecem de uma forma ilícita, mas depois são pegos pela Polícia Federal e têm uma vida dentro da cadeia. Fala dos reis e governantes, como eles devem agir com honestidade, com justiça, e qualquer um que esteja numa posição de destaque, dentro da casa, dentro da família, dentro do trabalho, precisa também ficar atento a isso. Devemos agir com honestidade e justiça. E devemos sempre ter misericórdia e cooperar com os mais fracos, com os pobres. Porque os ímpios serão exterminados subitamente da terra. Subitamente. E eu me lembrei do evento do dilúvio. Eles zombaram da fé de Noé. E aqui diz que especialmente aquele soberbo que vive questionando e zombando da fé serão exterminados subitamente da terra. E quando Noé estava construindo a arca, ele foi zombado da sua fé. E eles foram exterminados subitamente, sem esperar, sem serem avisados, através do dilúvio, do evento do dilúvio. Fala também dos vícios, aqueles que são entregues ao álcool, às drogas, ao jogo de azar, qualquer tipo de jogo. O jogo tem um poder de nos escravizar, então temos que ter muitos cuidados. E qualquer outro vício que não seja esse, porque às vezes temos vícios que nos amarram, nos escravizam, que nós temos dificuldade de nos libertar e às vezes nos levam à depressão, às vezes nos levam a uma tristeza profunda. Mas o que é que nós devemos fazer? Nos apegar a Deus e suplicar que Ele nos liberte destas trevas. Então, o livro de Provérbios não é uma obra teológica, mas apresenta Deus sempre como Criador do universo. Sempre aquele que detém o tempo, aquele que detém a história nas suas mãos, aquele que controla todas as coisas, tanto na terra como nos céus. E a sabedoria é um atributo do caráter de Deus. E este atributo do caráter de Deus foi personificado em Jesus Cristo. Quem olha para Jesus, quem vê a sua caminhada, quem fica atento às suas palavras, está olhando para a sabedoria de Deus. Ele foi personificado. A sabedoria de Deus foi personificada em Jesus Cristo. Mostra também que quem muda os corações dos reis, dos governantes, de qualquer pessoa é Deus. Ele tem este controle poderoso. Ele faz isso segundo os seus propósitos, que são santos e são justos. Então aqui nós temos um panorama mais geral do livro de Provérbios, para você entender melhor este livro. Ficou um pouco mais longo este vídeo, porque eu queria dar este panorama para vocês. E no próximo vídeo nós continuaremos com o capítulo 5, refletindo e meditando nessas riquezas que estão no livro de Provérbios. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe este vídeo, é muito importante, porque é para o nosso dia a dia. E no próximo dia nos encontraremos. Até lá!